O que é espaço público? O espaço público é considerado como aquele que seja de uso comum e posse de todos. O que é espaço semipúblico? O espaço semipúblico é o espaço de transição entre os domínios públicos e privados. O que é espaço privado? O espaço privado é aquele em que o titular tem o poder total sobre o local, ou seja, nenhuma pessoa pode entrar ou acessar sem permissão. Arquitetura da pré-história. Pode-se dizer que a arquitetura tem origem na pré-história, pois foi nesse cenário que surgiram as primeiras ideias e construções arquitetônicas, que foi e é uma grande influência para grandes estruturas até os dias de hoje. Nesse período, foram utilizadas grandes pedras, que limitou certos espaços, mas abriu outros, pois, se um espaço for ocupado com uma estrutura, esse espaço passa a ser conhecido e automaticamente habitável por pessoas, ou seja, um espaço livre ao redor das estruturas. Essa estrutura, conhecida como Stonehenge, está localizada na planície de Salisbury, próxima a Londres, na Inglaterra. Essa e outras estruturas hoje são pontos turísticos. Arquitetura da Antiguidade. Na arquitetura da Antiguidade, as cidades tomam forma com o avanço do uso de pedras e tijolos, onde começam as limitações dos espaços públicos, pois também surgem os espaços privados nessas cidades. Observaremos 3 cidades que foram o macro na Antiguidade. São elas a Grécia, Roma e Egito. Na Grécia, as construções foram voltadas aos templos de deuses, teatros e praças. Com essas estruturas, a Grécia obteve muitos espaços em volta das estruturas, onde esses espaços são públicos atualmente. Porém, existe também espaços semipúblicos e privados. Espaço semipúblico é um espaço que tem uma porcentagem pública e uma porcentagem privada. Exemplo, o Coliseu. Espaço privado é um espaço não público, onde ninguém pode ocupar sem a permissão do proprietário do espaço. Em Roma, muitas construções foram desenvolvidas visando o povo, onde temos o Fórum Romano, o Palatino e o Panteão, locais que hoje servem como turismo. No Egito, as principais estruturas são as pirâmides, que ocupam grande espaço, e em volta das pirâmides temos espaços livres para as pessoas andarem tanto a pé ou com veículos. Essas pirâmides são os túmulos dos faraós do Antigo Egito. Porém, nesses locais há espaço semipúblico, onde certos locais são proibidos a entrada. Arquitetura na Idade Média. Este período caracterizou-se pela forte presença clerical, ou seja, o domínio da igreja. Em todas as atividades sociais, econômicas, políticas e culturais, o estilo românico foi o mais marcante na arte e na arquitetura medieval. Zonas contíguas e separadas, como na cidade antiga. Existe um espaço público comum, complexo e unitário, que se espalha por toda a cidade e no qual se apresentam todos os edifícios públicos e privados, com seus eventuais espaços internos, pátios ou jardins. Uma cidade bastante grande nunca tem um único centro. Tem um centro religioso, um centro civil, um ou mais centros comerciais, com as lojas e os palácios das associações mercantis. Estas zonas podem ser sobrepostas em partes, mas a contraposição entre o poder civil e religioso, que não existia na antiguidade, é sempre mais ou menos acentuada. Arquitetura no Renascimento. É no período do Renascimento que o espaço público, como as praças, chegam ao seu ápice, agora um lugar especial e de destaque no traçado. Projetadas por grandes arquitetos como Brunelleschi e Lorenzo Bernini, segundo os ideais de simetria e regularidade, característicos do movimento renascentista, a praça possui no Renascimento uma simbologia especial. Ela é concebida sempre em conjunto.
como uma escultura ou obra arquitetônica, e possui a função de destacar o monumento. Ou seja, a praça faz parte de um todo, unificando o espaço público com a arquitetura e o urbanismo, e continua sendo um espaço de encontro, de festas, das cerimônias especiais, dos jogos e espetáculos. Arquitetura barroca. Este estilo arquitetônico é precedido pelo Renascimento e Maneirismo. Inicia-se a partir do século XII, durante o período do absolutismo, e decorre até metade do século XVIII. A palavra portuguesa barroco define uma pérola de formato irregular. Durante esse período, a grande expressão típica são as igrejas, construídas em grande quantidade durante o movimento de Contra-Reforma. Quanto à arquitetura sacra, compõe-se de vários elementos que pretendem dar o efeito de intensa emoção e grandeza. O teto elevado e elaborado com escultura dá uma dimensão de infinito. As janelas permitem a penetração da luz de modo a destacar as principais esculturas. As colunas transmitem uma impressão de poder e movimento. O espaço público no século XIX. O espaço público no século XIX passa a ser preocupante, pois as cidades passam a crescer rapidamente, onde a maior preocupação não era a construção de novos espaços públicos, mas sim o atendimento de necessidades básicas de infraestrutura para suas populações que não paravam de crescer. Porém, as cidades do século XIX foram marcadas pelo surgimento de novos espaços públicos, como teatros, praças e outros mais, para entretenimentos e espetáculos. A Galeria Vittorio Emanuele, situada em Milão, na Itália, foi construída entre os anos de 1865 a 1877, pensada para ser um corredor chique e coberto que unisse duas praças. Por ali, no final do século XIX, os burgueses da cidade desfilavam, conversavam e jantavam antes dos espetáculos de um teatro próximo. O Viaduto do Chá é o primeiro viaduto da cidade, localizado no Vale do Anhangabaú, no centro da cidade de São Paulo. Foi idealizado pelos franceses Jules Martins em 1877, mas só foi inaugurado em 6 de novembro de 1892. Os moradores da área tinham dificuldade de se locomover da atual rua Líbero Badaró para o lado em que está o Teatro Municipal. Inicialmente, sua construção foi projetada com armações metálicas, que cederam com o uso, até que a antiga estrutura foi substituída por vigas de concreto presentes ainda hoje. A arquitetura moderna. A arquitetura moderna é o reflexo das grandes inovações técnicas que começaram a surgir no fim do século XIX. O que melhor caracteriza a arquitetura moderna é a utilização de formas simples, geométricas. Valoriza-se o emprego dos materiais em sua essência, como o concreto aparente, em detrimento do reboco e da pintura. As diferenciações apresentadas nessa arquitetura variam de arquiteto para arquiteto, podendo-se notar semelhanças regionais. A primeira obra moderna de repercussão nacional foi o prédio do edifício do Ministério da Educação e Saúde, cujo projeto foi realizado em 1936 no governo Getúlio Vargas, por uma equipe de arquitetos, Oscar Niemeyer, Afonso Eduardo Reide, Carlos Leão, Jorge Moreira e Hernani Vasconcelos, liderados por Lúcio Costa. Logo começaram a ter outras obras modernistas. Um dos principais aspectos dos projetos modernos brasileiros foi a preocupação de como o objeto construído se comporta frente ao espaço público. Alguns clássicos desse período mostram, tendo como um ato político, que a arquitetura deve fazer parte de um ambiente urbano em relações francas com ruas, praças, parques e pessoas. Por essa perspectiva, é possível imaginar o quanto o chão é importante para esses projetos, o ponto de contato com essa via pública. Nessa época, alguns dos espaços públicos passam a ser espaços semipúblicos, com horários de funcionamento, fiscalização e outras questões para garantir a sua preservação. Arquitetura pós-moderna.
O espaço público pós-moderno surgiu nos anos 1960 até o início dos anos 1990. Um dos exemplos é a explosão de cores. Os urbanistas pós-modernos argumentam que o espaço público está desaparecendo. Para eles, os espaços definem o lugar da cidadania e do encontro social. Exemplos: praças, avenidas comerciais e parques. Um exemplo de espaço público que está sendo utilizado como área de lazer é o elevado Presidente João Goulart, nomeado anteriormente de elevado Presidente Costa e Silva, e popularmente conhecido como Minhocão, além de ser uma via para carro. O Vale do Anhangabaú é localizado entre os viadutos do Chá e Santa Efigênia e abriga importantes prédios na capital paulista. O local é um entroncamento rodoviário e possui papel importante na circulação de pedestres no centro da cidade.